Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e hoje analisaremos o Salmo 42, que foi composto por Davi para ser cantado pelos filhos de Corá, que foram culpados quando seu pai e todos que o acompanhavam, juntamente com todos os filhos dos que se associaram com ele, foram engolidos vivos por terem pecado. Esse relato se encontra em Números 27, versículo 11. Eles foram poupados pela graça soberana e ficaram tão intensamente gratos que se entregaram à música sacra para que as vidas poupadas fossem consagradas à glória de Deus. Em todo caso, nós que fomos salvos como eles, de irmos para o inferno, pelo simples e bom prazer do Senhor, podemos nos unir entusiasticamente nesse salmo. E, na verdade, em todos os cânticos que mostram os louvores de nosso Deus e os bramidos de nosso coração por Ele. Este salmo expressa o brado de um homem que foi afastado das ordenanças e culto a Deus, suspirando pela tão amada casa do seu Deus. É, ao mesmo tempo, a voz de um crente espiritual sob tristeza, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com dúvidas e medos, mas ainda permanecendo firme pela fé no Deus vivo. A maioria da família do Senhor já navegou pelo mar que aqui é tão bem descrito. É provável que quando Davi fugiu de Absalão, seja o pano de fundo para a composição deste salmo que leva o título de Masquil, que é uma composição poética de caráter lírico e instrutivo. Esse salmo começa assim: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Excluído do culto público, Davi estava deprimido. Não buscava bem-estar, não desejava honra. Só o prazer da comunhão com Deus era a necessidade urgente da sua alma. Via isso não meramente como o mais agradável de todos os luxos, mas como uma necessidade absoluta, como água para o antílope. Como viajante sedento no deserto, cujo odre está vazio, e que encontra os poços secos, ou ele bebe água, ou morre. Assim Davi se sentia. Ou ele tinha Deus, ou ele desfaleceria. A alma de Davi, o seu próprio eu, a sua vida interior, estava avidamente desejosa do senso da presença divina. Como a corça zurra, assim a alma do salmista ora. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O que há mais do que ter fome? A fome pode ser disfarçada, mas a sede é terrível, insaciável, clamorosa e mortal. Um Deus morto não passa de zombaria. Detestamos tal deidade monstruosa, mas o Deus eterno, a fonte perene de vida, luz e amor, é o desejo de nossa alma. O que são ouro, honra, prazer, senão ídolos mortos? Que jamais bramemos por estes. Não havia lugar em que Davi mais se sentia à vontade do que na casa do Senhor. Ele não se contentava com o culto particular. Ele não abandonou o lugar onde os santos se reúnem, como tem sido o costume de algumas pessoas, sobretudo em nossos dias. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? As lágrimas são um mantimento salgado, mas saudável para a alma. Quando o homem chega às lágrimas, lágrimas constantes, lágrimas copiosas, lágrimas que enchem o cálice e transbordam pela mesa, ele está sendo realmente sincero. Como as lágrimas se acumulavam nos olhos do antílope durante a angústia, assim as gotas salgadas brilhavam dos olhos de Davi. Teria sido melhor enfiarem agulhas nos seus olhos do que arremessarem insinuações contra o seu Deus. Os ímpios sabem que o nosso pior infortúnio seria perder o favor de Deus. Isso explica a diabólica maldade que os leva a declarar que se trata disso. Glória seja dada a Deus.
Eles mentem descaradamente, pois o nosso Deus está nos céus e na fornalha também, socorrendo o seu povo. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Reflexões dolorosas vieram à mente de Davi pela memória de alegrias passadas. Ele tinha se juntado na multidão dos piedosos, cuja quantidade ajudara a lhe dar alegria e despertar o prazer santo. A companhia desse povo lhe era fascinante, enquanto com eles o salmista subia o monte Sião. Prosseguindo gentilmente, com desembaraço santo, em procissão graciosa, com frequentes canções melodiosas, ele e o povo do Senhor tinham marchado em grupos reverentes até ao santuário do sacrifício, ao querido domicílio de paz e santidade. Longe de tal companhia santa, o homem santo imagina a cena sagrada e concentra-se nos detalhes da marcha piedosa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É como se Davi fosse dois homens. O salmista fala consigo mesmo. A fé argumenta com os medos. A esperança discute com as tristezas. Essas dificuldades vigentes têm de durar para sempre? As alegrias dos meus inimigos são mais do que conversa vazia? A minha ausência das festas solenes é de um exílio perpétuo? Por que essa depressão profunda? Que desânimo incrédulo? Essa melancolia covarde? Aqui vemos Davi reprovando Davi por causa das tristezas, sendo nisso um exemplo para todos os desesperados. Investigar a causa da tristeza é a melhor cirurgia para a aflição. A autoignorância não é uma bênção. Neste caso, é uma desgraça. A névoa da ignorância aumenta a causa do nosso alarme. A visão mais clara fará os monstros virarem ninharias. Se forem soltos todos os males da caixa de Pandora, ainda haverá esperança no fundo. Essa é a graça que continua nadando, embora as ondas rujam e estejam inquietas. Deus é imutável e, portanto, a sua graça é a base para a esperança inabalável. Mesmo que tudo esteja escuro, o dia virá. Enquanto isso, a esperança carrega as estrelas nos olhos. As suas lâmpadas não dependem de óleo exterior. A sua luz é alimentada por visitações secretas de Deus que sustenta o espírito. Os meus suspiros ainda darão lugar a canções. As minhas cantigas tristes serão trocadas por hinos triunfais. A perda da sensação presente do amor de Deus não é uma perda desse amor. A joia está lá, embora não brilhe em nosso peito. A esperança conhece o seu bom documento de posse, mesmo quando não o possa ler claramente. Você crê nisso? Glória a Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Agora a tristeza estava contida dentro das portas. Ele ficou abatido em si mesmo. Faz bem fugir para o nosso Deus. É onde temos terra firme. Bendito o abatimento que nos dirige tão seguramente a uma rocha de refúgio como o Senhor. Ele relembra as épocas de comunhão seleta pelos rios e entre as montanhas, sobretudo os momentos mais preciosos neste pequeno monte, onde o amor falava a sua mais doce linguagem e revelava a mais íntima comunhão. É muito sábio guardar na memória as nossas ocasiões preferidas de conversas com o céu. Podemos precisar delas outro dia, sobretudo quando a nossa alma estiver tomada de medo. O seu amor em tempos passados tem sido um tônico precioso para muitos que desfalecem, ó Senhor Deus. Um abismo chama outro abismo, ao rugido das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. O céu, a terra e o inferno chamam uns aos outros, convocando uns aos outros em conspiração terrível contra o servo de Deus. Como em uma cachoeira,
O abismo de cima e de baixo apertam as mãos. Parecia a Davi que o céu e a terra tinham se unido para criar uma tempestade ao redor dele. As aflições eram incessantes e opressivas. Davi pensou que todas as tribulações do mundo tinham sobrevindo sobre a sua vida, mas ele exagerou. A tristeza naturalmente expõe o caso violentamente. A misericórdia é que o Senhor não trata conosco de acordo com os nossos medos. Mesmo assim, que situação horrível é passar por isso. Os herdeiros do céu conseguem, em sua maioria, visualizar a descrição porque já passaram pela mesma coisa. Amados irmãos, é muito importante lembrar que as ondas e vagas são do Senhor. Todas as tuas ondas e vagas, diz Davi, são enviadas e dirigidas pelo Senhor e alcançam os seus desígnios. Quando nós sabemos dessa verdade, nós ficamos mais resignados. O Salmo continua assim: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. A misericórdia é um nobre cinto salva-vidas em um mar violento. O dia pode escurecer em uma meia-noite estranha e intempestiva, mas o amor de Deus, ordenado antigamente para ser a porção dos eleitos, será por soberano decreto distribuído para eles. Jamais amanhecerá um dia para o herdeiro da graça que o encontre completamente abandonado pelo Senhor. Pois o Senhor reina, e como soberano ele comandará com autoridade que a misericórdia seja reservada para os escolhidos. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. A fé tem permissão de perguntar ao seu Deus as causas de ele estar descontente. Tem permissão até de objetá-lo e lembrá-lo das promessas, perguntando por que elas claramente não se cumpriram. Se o Senhor é de fato a nossa rocha, quando não encontramos refúgio, temos de perguntar: por que é que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo agora? Entretanto, não devemos abandonar o lugar seguro, pois o Senhor ainda tem de ser a nossa rocha. Amém, meus amados irmãos? Temos de permanecer firmes nele como a nossa única segurança e jamais renunciar os nossos interesses nele. O Salmo continua: com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Os escárnios cruéis entram profundamente na carne. Alcançam a alma como se um florete tivesse sido introduzido entre as costelas para furar o coração. Se as afrontas ainda não mataram, elas estão matando, pois a dor causada é excruciante. A língua corta até os ossos e as feridas que causam são difíceis de curar. E o Salmo termina assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Davi repete sua tristeza e não acha razão suficiente para ficar inquieto. Que a âncora continue segurando firme. Deus é fiel, Deus é amor, portanto há lugar e razão para a esperança. Não tenha vergonha de confessar o seu Deus entre as zombarias e insultos dos inimigos, porque Deus te salvará das suas mãos. Assim, a fé termina a luta, vencendo, claro, por antecipação e de coração por firme confiança. A mais triste face ainda será alegrada, se houve fé na palavra que Deus prometeu e esperança na sua salvação. Amém? Que salmo maravilhoso, não é verdade? Agora eu quero orar por você e com você. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora. Ore comigo. Senhor Deus, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a nossa alma por Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Ti, do Deus vivo. Que possamos estar sempre em Tua presença, Senhor. Para muitos que estão orando agora, as lágrimas têm sido mantimento de dia e de noite. Muitos estão longe da comunhão com os irmãos, pois se afastaram da casa de Deus, e a voz que outrora era de alegria e louvor, agora é só de lamento e tristeza. Senhor, embora a alma de muitos irmãos possa estar abatida e perturbada,
Pedimos a Ti que o Senhor derrame a alegria da Tua salvação sobre cada um deles. Que o Senhor os faça lembrar dos momentos alegres em Tua presença. Sabemos que um abismo chama outro abismo, ao ruído das Tuas cachoeiras, e que as Tuas ondas muitas vezes passam sobre nós. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará com cada um de nós, uma oração ao Deus da nossa vida. Todos nós teremos a alegria de erguer a nossa voz a Ti e dizer que Tu és a nossa rocha. O Senhor jamais se esquece de nós, apesar de todo o nosso lamento por causa da opressão do inimigo. Embora os nossos inimigos possam se levantar e feridas mortais possam abater os nossos olhos, a nossa esperança está em Ti, Deus, pois o Teu louvor estará sempre, continuamente em nossos lábios, sobretudo nestes momentos tão difíceis. Tu és a nossa salvação e o nosso Deus. Aleluia! Deus, Tu és o Senhor dos milagres. O Senhor agiu de forma especial no passado e agirá novamente a nosso favor. Que o Senhor visite os nossos familiares, que o Senhor cure os enfermos e socorra os abatidos, os enlutados, os necessitados, os desamparados, os aprisionados que muitas vezes são escravizados pelas drogas, pelos vícios que têm destruído nossa sociedade há tanto tempo. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de fé, pela nossa fraqueza que acaba nos afastando de Ti e nos levando a navegar no oceano de tristezas. Deus, que haja um renovo em cada área de nossas vidas, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Que as famílias sejam unidas e os casamentos restaurados, que os pais se reconciliem com seus filhos e que nossa família seja ricamente abençoada por Ti. Nós somos o Teu povo e é por isso que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Oramos também em favor da nossa nação e para que o Senhor nos una em Cristo nesse cenário de tanta desunião e desamor. Deus, que o Senhor derrame a Tua graça sobre a nossa nação. Que cada autoridade nesse país receba a visitação do Teu Espírito Santo para que haja um novo tempo nesse Brasil que tanto amamos. Um tempo de reavivamento que mexa com as estruturas desta nação e leve milhões de brasileiros que têm vivido de forma fria a confessarem que só Jesus Cristo é o Senhor. Oramos também por cada pedido deixado nos comentários, que todos eles alcancem uma resposta graciosa do Senhor e que cada um dos Teus filhos seja contemplado com muitas bênçãos vindas diretamente das Tuas graciosas mãos. Oramos a Ti, no nome santo de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. É bom demais orar a Deus, não é? Ó, meu irmão e minha irmã, que as eternas misericórdias do Senhor estejam continuamente sobre cada um de vocês, agindo com poder, com graça. Deus é esse Deus de maravilhas, que tem feito grandes coisas em nosso meio e continuará fazendo. Você crê nisso? Que Deus continue falando conosco ao longo da semana também. Deixe o seu pedido de oração se você ainda não deixou, tá bem? Pois eu quero orar por você e outros farão mesmo durante a semana. E não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com os seus contatos e grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.